Olá, seja muito bem-vindo aqui a esse segundo episódio da Jornada da Prosperidade. E hoje eu preparei uma aula bem aprofundada, bem completa sobre crenças limitantes que sabotam a prosperidade. 118 crenças limitantes que você precisa aprender a identificar para que você possa curar e entrar no ciclo da abundância. Então sejam todos muito bem-vindos aqui a essa aula, vai ser um conteúdo profundo. Talvez você queira anotar algumas coisas, então pega aí um lápis, uma caneta, anota no seu computador, porque vai ter bastante coisa aqui que eu vou falar hoje, que vai te ajudar a criar essa prosperidade extraordinária que você deseja criar. Bom, eu queria também falar o seguinte, né, que no vídeo anterior, é muito importante, se você não assistiu ainda, que você assista ao primeiro vídeo para você entender melhor esse segundo aqui. Então, no vídeo anterior eu falei sobre o ciclo da autossabotagem financeira, sobre os 3 níveis de autossabotagem, sobre como é que o nosso cérebro, a parte inconsciente mais profunda, o nosso subconsciente, como é que ele sabota qualquer tentativa de você prosperar, se você estiver desalinhado com as suas crenças, né? Se o consciente estiver desalinhado com o subconsciente. Então, se você não assistiu, volta lá na primeira aula, assiste o conteúdo para depois você vir para essa aula aqui, porque você vai entender melhor, você vai tirar mais proveito da jornada da prosperidade. A minha intenção é que você realmente tenha um arsenal de conhecimento para você aplicar agora e começar a transformar a sua vida a partir de hoje, a partir dos conhecimentos que você vai adquirir aqui na jornada. Deixa eu ver mais aqui, o que eu preciso falar antes de começar? A gente viu, né, na aula passada que o ciclo da autossabotagem financeira, ele é causado principalmente pelas crenças, pelas emoções negativas que a gente guarda no nosso subconsciente. E essas crenças, pensamentos e sentimentos, elas geram comportamentos sabotadores, geram escolhas sabotadoras e fazem com que a gente caminhe na direção que a gente não gostaria de ir, que a gente não gostaria de chegar. Então, para você superar o ciclo da autossabotagem financeira, né, o primeiro passo é você identificar essas crenças. Depois você vai, depois que você identifica, você vai limpar as crenças e o terceiro passo é instalar novas crenças fortalecedoras. Bom, então o primeiro passo é identificar. Quando você identifica, você tem mais chance de você limpar, e depois que você limpa, você pode instalar. E depois que você faz todo esse processo, a sua vida começa a se transformar. Você começa a mudar de comportamento. As suas escolhas se tornam mais saudáveis. E você passa também a atrair pessoas e situações que vão contribuir para que você crie a prosperidade que você merece. Então, eu quero compartilhar aqui, né, um estudo de caso, antes de eu falar das crenças, né, que eu vou listar já, são 118 crenças e formas de sentir e pensar que sabotam a prosperidade. Antes de eu compartilhar isso, eu quero mostrar para você um estudo de caso que mostra qual é a mudança que acontece na nossa vida quando a gente faz esse processo de identificação, limpeza e instalação de novas crenças. Então, dá uma olhada aqui nesse estudo de caso. Meu nome é Renata Benevenuto, eu tenho 35 anos, moro no Rio de Janeiro e sou funcionária pública. Eu nasci em 1983 e logo assim que eu nasci mudei de cidade, fui morar no interior, eu tinha uns 3 meses mais ou menos. E logo em seguida nunca mais eu vi meu pai. E eu cresci na casa dos meus avós. E no meio dessa história toda eu cresci com muita crença de rejeição, principalmente por conta do meu pai, e de escassez, porque éramos muitos e a situação financeira era bem difícil. Tive uma adolescência bem conturbada também, complicada por conta disso tudo. Aos 18 anos eu resolvi estudar para um concurso público para sair daquele ambiente, conseguir passar, mudei de cidade, tô já há alguns anos morando um pouco distante da minha família. A minha maior dor, quando eu conheci o programa, foi exatamente a depressão que eu estava enfrentando e a síndrome do pânico. E eu me lembro de um dia que eu estava lavando a louça e chorando. E eu me lembro nesse dia que a pergunta que eu me fazia era por que isso estava acontecendo. Mudou uma chave dentro de mim e ficou tudo muito escuro e eu não via mais graça em nada. E o médico me convenceu a entrar na medicação, mas eu sabia que a medicação não ia me curar. Eu conheci o André e o programa Mente Próspera pela internet. E eu comecei a buscar na internet coisas que pudessem realmente me curar de verdade. Eu tive desde o primeiro momento uma
uma relação de acreditar no que ele estava dizendo e de embarcar. Eu só mergulhei e foi isso que me abriu para todas as outras coisas que eu conheci em seguida. Ele foi o divisor de águas. O método é muito inteiro, o método é muito fácil e ele deixa tudo tão explicadinho, amarradinho, você consegue fazer sozinho, você consegue andar sozinho. Eu tive um pouco de medo de não conseguir pagar, porque estava financeiramente em dificuldade, mas alguma coisa dentro de mim, talvez aquela pontinha de fé no André, dizia, vai, faz. E aí deu tudo certo. Primeiro porque me curou. Eu voltei a sorrir, que era a coisa que eu mais queria. Eu transformei tanta coisa, eu transformei principalmente a relação com a minha mãe, que era um caos. E eu percebi que hoje a gente tem uma relação de querer estar junto uma da outra, uma relação verdadeira de mãe e filha, e não existia isso. A minha relação comigo que mudou absurdamente, porque eu pensava que eu sabia o que era autoestima, mas eu não sabia de verdade. Eu pensava que eu me amava, mas eu não me amava de verdade. Eu só consegui descobrir isso durante o programa. Mudei muito, absurdamente, a minha relação com o dinheiro, que era conturbadíssima. Eu tinha medo de gastar, porque como sempre vivi com um pouquinho, sempre achava que eu tinha que segurar um pouco porque podia faltar. Eu gasto o dinheiro sem medo hoje. Ele volta com muito mais frequência para mim, parece até uma mágica. Então a transformação foi praticamente uma faxina na alma, foi uma coisa maravilhosa. A grande surpresa do programa foi a limpeza que eu fiz dentro de mim, que tirou todo o lixo que estava aqui para que algo novo pudesse surgir. E a partir daí, prosperidade, a minha saúde que mudou muito, porque foi uma das coisas que eu mudei também, a minha alimentação. Eu voltei a praticar atividade física que eu não fazia mais. Então, foi o fato de eu descobrir que gente, olha só, a lei da atração funciona, mas tem que tirar o lixo de dentro, porque senão você vai atrair mais lixo. Acho que a maior lição do programa é que o poder, na verdade, está dentro da gente. O André apresenta esse programa maravilhoso pra gente, ele ensina a gente, ele dá o caminho, mas é você que tem que seguir. Você vai caminhar ali e vai descobrir um monte de coisa maravilhosa. E eu descobri que a vida é incrível. E é bom que o poder seja seu, que é você que faz o que você quiser. Bom, agora a gente vai entrar aqui no conteúdo da aula de hoje, então se prepara, pega papel e caneta, ou, sei lá, um notebook extra aí para você anotar o que você achar que deve anotar. E a gente vai agora exatamente listar essas crenças, eu vou falar sobre várias delas. Lá no programa Mente Próspera eu falo sobre mais de 250 crenças que sabotam a prosperidade, e eu selecionei aqui 118 para trazer para você. Bom, primeiro tipo de crença que sabota a prosperidade são crenças que têm ligação com o dinheiro, tá? Não é somente crença ligada a dinheiro que sabota a prosperidade, a gente vai ver isso mais adiante, tá? Mas as crenças mais conhecidas que sabotam a prosperidade têm ligação com o dinheiro. Então, por exemplo, o dinheiro é sujo, o dinheiro corrompe as pessoas, o dinheiro atrai falsos amigos, o dinheiro atrai assalto, violência, inveja. O dinheiro torna as pessoas arrogantes. O dinheiro muda as pessoas. O dinheiro é um mal necessário. Uma vez eu vi um cantor muito famoso falando isso, né, que o dinheiro é um mal necessário. E um cara que tem uma vida financeira, né, assim, abundante, né, pelo menos naquela época ele tinha, não sei hoje em dia, mas naquela época ele tinha. Então imagina, se você acredita, se você começa a associar dinheiro a coisas negativas, tem um lado seu que vai fazer o possível para você não ter dinheiro, ou para você perder dinheiro. Você sabota para não ganhar, ou você sabota para perder, porque é como se viesse uma coisa ruim. Então, todas as vezes que você associa dinheiro a coisas negativas, um lado seu vai querer proteger você, o seu subconsciente faz isso para você, e você tende a não ganhar ou a perder dinheiro. Então, o dinheiro é um mal necessário. Então, as pessoas atribuem as coisas negativas que os seres humanos fazem com o dinheiro como se a culpa fosse o dinheiro em si. E, na verdade, se a gente for entender mais profundamente, se a gente for olhar de forma mais objetiva, o problema não está no dinheiro em si, porque o dinheiro é só uma ferramenta. O dinheiro ele pode ser usado para coisas boas. Então, se você usa uma ferramenta para algo ruim, né, se você pega um carro para cometer um crime, ou se você, né, para atropelar alguém, para fazer racha,
O carro não tem culpa disso, o carro é uma ferramenta, ele pode ser usado para o bem. O martelo, ele pode ser usado para bater um prego, mas ele pode ser usado para machucar uma pessoa. E bater um prego, você pode construir uma caixa, você pode servir para ajudar a construir uma casa, enfim. Então, a ferramenta em si, ela não é responsável pelo problema. O mal não está no dinheiro, e sim dentro do ser humano, nas crenças do ser humano, nas emoções negativas que o ser humano carrega. E quanto mais negatividade a gente tem, maior a nossa tendência de usar, né, as ferramentas e as curas disponíveis para fazer coisas que não são saudáveis para causar o mal. Se a gente vai se curando, a nossa tendência é usar cada vez mais todos os recursos que nós temos à nossa disposição para fazer o bem, incluindo o dinheiro. Então, tem mais crenças aqui, né? Só se ganha muito dinheiro sendo desonesto. Só se ganha dinheiro explorando os outros. Quem quer ganhar muito é ganancioso. O mundo seria melhor sem dinheiro. Já ouvi uma amiga minha falando isso, né? Que o mundo seria melhor sem dinheiro. Será que seria melhor sem dinheiro? Como é que a gente ia adquirir os bens e serviços que a gente adquire hoje se não houvesse dinheiro? A gente ia ter que voltar para o escambo. Será que fazer escambo é mais fácil ou é mais difícil? Na minha visão é mais complicado você, né, usar o escambo para ter o que você quer. Imagina só a logística disso, como é complicado, né? Você está precisando de, sei lá, cortar o cabelo. E aí tem uma pessoa que corta o cabelo, você tem que saber o que essa pessoa precisa. Essa pessoa quer um saco de feijão, 3 sacos de feijão, ele quer, sei lá, algum bem que você tenha, que você possa trocar, ou algum serviço que você tenha, que você possa trocar, para ter aquele corte de cabelo. Então, como é que você vai avaliar quanto é que vale, né? Então, seria muito mais complicado se o mundo não tivesse dinheiro. O dinheiro é uma grande invenção do ser humano, que nos ajuda muito no nosso dia a dia, é uma grande ferramenta que pode ser usada para fazer o bem. Então, você precisa entender bem isso, né? Internalizar que todas as vezes que você associa dinheiro a coisas negativas, um lado seu tende a perder dinheiro ou fazer com que você não ganhe dinheiro. Tem mais crenças aqui que eu vou falar sobre, que estão relacionadas também à questão do dinheiro. É difícil ganhar dinheiro. É difícil ganhar dinheiro na vida, na minha profissão, na minha cidade, na minha família. Para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito, né, que é uma variação da crença de que ganhar dinheiro é difícil. É injusto ganhar muito dinheiro, já que tem tanta gente pobre no mundo. Isso vem da crença da escassez. Então as pessoas sentem culpa porque tem pessoas pobres e a crença da escassez diz que não há o suficiente para todo mundo, que na minha visão é uma crença falsa, né? Apesar de aparentemente ela ser verdadeira. E aí, quando você tem algo para você, é como se você estivesse tirando de outras pessoas, então gera um sentimento de culpa muito grande. Então é injusto ganhar muito, já que tem tanta pobreza, já que tem gente passando fome. E aí a forma de você não sentir essa culpa é não ganhando dinheiro, é ganhando menos, é perdendo o que você tem. Então é uma forma de se libertar da culpa. Eu não sei ganhar dinheiro, eu não sei administrar dinheiro, eu não preciso de dinheiro. Já vi várias pessoas falando isso também, interessante, né? Eu não preciso. Como assim não precisa? Todos os dias a gente precisa de dinheiro. Dinheiro não dá em árvore, que é uma variação da crença de que ganhar dinheiro é difícil. Claro que dinheiro não dá em árvore mesmo, né? Isso aqui não é uma coisa falsa. Dinheiro não dá em árvore, só que o que importa é saber com que emoção isso foi dito para você. Talvez foi o seu pai, a sua mãe falando com raiva, falando, né, sentindo pressionado porque você queria algo e você não pôde obter. E aí a pessoa fala com essa energia, né? Dinheiro não dá em árvore, significando que dinheiro é difícil. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. A pessoa já fica com medo de ganhar dinheiro, né? De uma forma prazerosa, tranquila, de uma forma abundante, porque a pessoa sempre fica com aquela sensação de que se veio de uma forma tranquila e fácil, ele vai embora fácil também. Vai acontecer alguma coisa. Tem que dar duro para ganhar dinheiro. Bom, essas são algumas crenças ligadas ao dinheiro que geram problemas de autossabotagem, que contribuem para o ciclo da autossabotagem financeira. Mas também problemas de autoestima vão vão contribuir de forma muito significativa, mesmo que você não tenha nenhuma crença limitante com relação ao dinheiro. É difícil que você não tenha, mas mesmo que você tenha poucas crenças com relação ao dinheiro, poucas crenças negativas, se você carrega questões de autoestima, isso vai afetar muito os seus relacionamentos, vai afetar a sua saúde
e vai afetar também a sua vida financeira. Então, por exemplo, eu nasci para sofrer. Uma vez eu atendendo uma aluna num curso, ela relatou a história de vida dela de muito sofrimento. Ela perdeu os pais muito cedo, teve que cuidar dos irmãos, e ela teve uma vida de autoanulação para cuidar dos filhos, dos irmãos menores. Então ela foi a única que não casou. Ela foi a única que não seguiu uma carreira que ela queria seguir. Ela abdicou a mão, né, abriu mão da vida dela para cuidar dos irmãos. E ela tinha essa crença de que ela nasceu para sofrer, né? Se você tem esse sentimento, devido ao sofrimento que você viveu, que a vida é sofrimento, que você nasceu para sofrer, fica muito difícil você ter ideias, conseguir pôr em prática coisas que vão trazer para você alegria, trazer para você prosperidade. A vida é difícil, eu sou incompetente, né? Eu sou incompetente para... Aí você especifica o pensamento. Eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor de ter uma vida confortável, eu não sou merecedor de ganhar X mil reais por mês, eu não sou merecedor de passar naquele concurso, eu não sou merecedor de ser um empresário bem-sucedido, enfim. A minha vida é um karma e eu não tenho como mudar. Então tem uma crença, né, muitas vezes, de que aquilo que está acontecendo com você hoje, você não tem como mudar porque você está pagando o preço de algo que você fez em vidas passadas. Já ouvi muito essa crença, né? Esse determinismo. Então, nossa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou esforçado, eu trabalho muito, e eu não consigo prosperar. Então só pode ser o seguinte, eu estou pagando um karma de uma vida passada. Algo que eu fiz, então só na próxima encarnação é que eu vou conseguir prosperar. E o problema dessa crença, né, também muitas vezes de pessoas que passaram por vários sofrimentos da infância, aí tem problemas de autoestima, né, o problema é que essa crença, ela está mal compreendida, né, porque karma é tudo aquilo que você colhe, não só a partir de ações que você tem hoje, né, no seu dia a dia, cada ação que você planta hoje, você colhe a consequência daquela ação. Se você planta uma ação boa, positiva, você vai colher esse resultado no futuro. Se você planta algo negativo, você vai colher isso no futuro. Isso é o que as pessoas entendem como karma, né, uma reação. Aquilo que você colhe do que você planta hoje. Só que o que você colhe não é somente através daquilo que você faz, é também daquilo que você sente e daquilo que você pensa. Emoções geram karma. Então, se você tem um sentimento de rejeição lá da sua infância, esse sentimento de rejeição, né, por críticas que você recebeu, por abandono que você passou na sua infância, ou por comparações negativas que você sofreu, essa sensação de não merecimento, né, ela emana uma energia, ela planta uma semente, aonde você vai colher no futuro coisas negativas, porque você não merece coisas boas, porque o sentimento de não merecimento está dizendo o quê? Eu não mereço conforto, eu não mereço amor, eu não mereço bons relacionamentos, eu não mereço ganhar bem, eu não mereço uma vida financeira confortável. Então, esse tipo de emoção, né, que está associada também a crenças limitantes, ela gera um retorno, ela gera um karma. Então, imagina, né, uma pessoa que é super honesta, que é trabalhadora, que é dedicada, que ama o que faz, não consegue ter prosperidade, aí ela pensa, é um karma, né? Eu não consigo por conta do karma, só pode ser algo de vidas passadas. Aí quando você vai investigar a vida dessa pessoa, você observa que ela guarda sentimentos de não merecimento do passado. Ela guarda crenças limitantes com relação ao dinheiro. Ela se sente abandonada, rejeitada, não merecedora. Ela tem uma série de crenças limitantes e emoções negativas que geram um karma negativo nessa área da prosperidade, geram uma consequência negativa, um retorno negativo. E aí ela fica atribuindo a vidas passadas, quando na verdade, se ela corrigir, limpar, curar, dissolver essas crenças, ela vai estar deixando de plantar negatividade agora e vai começar a colher coisas boas. Então tem que se ampliar essa compreensão do karma. Karma não é somente aquilo que você colhe pelo que você faz, é tudo aquilo que você colhe pelo que você faz, pelo que você pensa e pelo que você, principalmente pelo que você sente, tá? Então a crença limitante, ela é uma emoção associada a um pensamento. Então, eu não sou merecedor. Tem aí uma emoção de rejeição por trás disso, né? Então a crença eu não sou merecedor associada ao sentimento de rejeição,
isso emana uma vibração poderosa que faz você atrair aquilo que você não quer, que faz você perder também oportunidades de crescer e de prosperar. Mais crenças aqui, né, ligadas à autoestima. Eu não sei fazer nada direito. Eu nunca vou conseguir me organizar. E a desorganização gera também problema de prosperidade. Eu me sinto incapaz. Eu não presto para nada. Então, isso são coisas típicas de pessoas que passaram durante a infância por situações de muita crítica, muita cobrança, de rejeição, falta de atenção, abandono, abuso, violência também. Eu não consigo me visualizar com a vida financeira tranquila. A prosperidade não é para mim. Eu nunca vou ser ninguém na vida. Parece que eu estou sempre devendo algo. Crianças que foram muito cobradas, muito exigidas e pouco elogiadas, muitas vezes têm a sensação de que elas sempre estão devendo alguma coisa. Então está sempre ali um sentimento de culpa e de dívida também. Eu me sinto um fracassado, a vida é um sofrimento, não há nada que eu possa fazer para mudar. É típico do primeiro nível de autossabotagem, onde a pessoa acredita que não tem nada que ela possa fazer para transformar. Tudo parece depender de situações externas que ela não tem como controlar. Eu me sinto impotente, eu não sou inteligente o suficiente. Eu tenho uma amiga muito inteligente, muito competente, muito capaz, só que na infância ela ouviu muito do pai dela que ela era burra, ela ouvia esse xingamento constantemente. Ela desenvolveu sérios problemas de autoestima, apesar de ser uma pessoa extremamente inteligente e capaz. Eu sou muito velho para conseguir tal coisa, ou eu sou muito novo para conseguir tal coisa. Então, a idade, ela pode se tornar uma crença limitante, né? A minha idade me impede de conseguir tal coisa, ou a minha idade, por ser muito novo, por ser mais velho. E o fato é que eu já vi pessoas passando por transformações muito profundas na vida, de todas as idades. Já tive alunos com 13 anos de idade, e já tive uma aluna minha com 65 anos na época, Celeste é o nome dela. Ela fez uma verdadeira revolução na vida. Começou a limpar as crenças limitantes e se transformar internamente, né, usando a técnica da EFT. E ela aumentou 4 ou 5 vezes a renda que ela tinha antes, aos 65 anos de idade. E eu tenho certeza que outros alunos ainda com idade mais avançada conseguiram resultados também dessa maneira. Então, a idade, quando você coloca a idade como um empecilho, é só uma crença limitante isso. Porque a gente vê na prática que as pessoas conseguem, que é possível. Eu não estou preparado o suficiente. Sabe aquelas pessoas que vivem fazendo cursos, se preparando intelectualmente, por mais que elas estejam preparadas, por mais que elas intelectualmente estejam preparadas, elas nunca se sentem preparadas o suficiente para iniciar um negócio, ou para iniciar um novo projeto, ou para ganhar uma promoção, porque ela está tentando preencher essa sensação de não estar preparado o suficiente com conhecimento intelectual, quando no fundo o que está faltando tem uma lacuna emocional. A pessoa nunca está preparada o suficiente, nunca se sente assim, tem problema na autoestima, isso, mais profundo. É rejeição, é crítica, é abandono da infância, que dá esse sentimento de não estar preparado o suficiente. Nunca. Nada está bom o suficiente. Tudo que eu faço, nada está bom o suficiente. Por mais que eu saiba, por mais que eu tenha inteligência, por mais que eu me esforce, nunca é bom o suficiente. E aí você tenta preencher isso com mais cursos que vão trabalhar a parte intelectual, a parte técnica, né, daquilo que você quer fazer. E aí você faz um curso e não preenche aquele vazio emocional, não preenche aquele buraco, faz um outro e não vai preencher. E você vai passar a vida inteira fazendo cursos e trabalhando a parte intelectual, vai estar super preparado intelectualmente, mas emocionalmente não vai estar preparado. E aí a pessoa não consegue ter sucesso. Já outras pessoas que não têm esse buraco emocional, que não, né, ou que se curaram, ou que não têm esse buraco emocional da rejeição, elas conseguem, com menos preparo intelectual, com menos cursos, ter mais sucesso financeiro, porque elas vão lá e colocam em prática. Quem sou eu para prosperar mais? Tudo dá errado para mim,
Tudo isso tem ligação com crenças, problemas de autoestima. Tem também crenças ligadas à profissão que vão sabotar o seu crescimento. Então, por exemplo, né, professor nasceu para sofrer e para ganhar pouco. Né? A profissão do professor ela é muito associada a isso, né? Desvalorização, falta de sucesso, falta de dinheiro. E aí você vê na televisão, né, sei lá, o professor em greve, e tá lá, ele é a figura da pessoa que tá ali sofrendo, sem dinheiro, sem condições de trabalho. Só que existem alternativas se a sua mente se abrir, se você se libertar, né, das crenças limitantes, você consegue, como professor, criar alternativas para você ganhar bem fazendo aquilo que você ama. Hoje eu ganho a minha vida ensinando, eu sou professor, é a minha atividade principal. E eu consegui, através, né, de muita liberação emocional, de muito trabalho interno, de liberação de crenças, encontrar um caminho para ser muito bem remunerado fazendo aquilo que eu amo fazer, que é ensinar autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e aplicação da técnica da EFT. Eu tenho vergonha da minha profissão, porque a minha profissão, né, a corretor tem má fama, minha profissão não é respeitada, as pessoas quando olham para mim ficam com pena de mim. Tem uma amiga professora que ela falava isso, né, quando ela dizia a profissão dela, que ela era professora, era como se as pessoas tivessem pena dela, ela sentia vergonha de dizer que era professora. Nessa profissão não se consegue ganhar dinheiro, ensinar é sacerdócio, medicina é sacerdócio. Eu tive uma aluna médica também, relatava isso, ela não conseguia crescer, tinha um patamar financeiro que ela não conseguia passar. E aí tinha essa crença muito forte de que medicina é sacerdócio, e muitas vezes sacerdócio está associado a algo que você não pode ganhar dinheiro com isso. Então, se medicina é um sacerdócio, e sacerdócio não pode ganhar dinheiro, eu não posso também ganhar muito como médica. Jornalista não ganha dinheiro, o mercado está muito prostituído nessa profissão. Então a pessoa, ela coloca sempre, né, uma razão externa para não conseguir ter sucesso. Então ela está ali sofrendo com a profissão, ela se esforça, mas ela não consegue crescer, não tem oportunidades. Ela fala, mas é porque o mercado está muito prostituído. E a verdade, o fato é que em toda profissão tem gente que está tendo sucesso e tem muita gente que não está tendo sucesso. Vendedores querem sempre se aproveitar dos outros. O que acontece com você se você ouviu muito isso durante a sua infância e de repente você se torna um vendedor, você descobre que tem vocação para vendas, ou você decide fazer uma experiência, né, como vendedor. E você ouviu muito no passado de que vendedores querem se aproveitar dos outros. Você vai se bloquear para vender. Você não vai conseguir usar todo o seu potencial para você ser um bom vendedor, porque você vai estar sempre com medo que as pessoas achem que você está querendo se aproveitar delas, né? E com isso você vai gerar ali um ciclo autossabotador. O tempo dessa profissão já passou. Todo advogado é ladrão, ou todo corretor é ladrão, todo despachante é ladrão. Imagina também uma criança que tem ouvido isso, né? Todo advogado é ladrão. E essa criança cresce, ela descobre que quer seguir a carreira do direito, faz, né, se forma, abre um escritório, e aí quando ela vai atender os clientes, quando ela vai cobrar, tem essa crença na cabeça dela de que as pessoas vão julgar ela como ladrão. Porque todo advogado é ladrão, então ela vai ter medo de cobrar. Ela vai ter medo de ter uma vida mais confortável, de ter um carro melhor, de viajar, de ter uma casa bonita, porque vai estar sempre com esse medo ali no subconsciente dela, das pessoas a julgarem como uma pessoa desonesta, como ladrão. Já tive um aluno também que ele era despachante e ele tinha essa crença que ele ouviu várias vezes de que todo despachante é ladrão. E aí durante o curso ele percebeu o seguinte, né, que ele tinha um comportamento sabotador que ele não sabia a origem desse comportamento. Por que é que ele fazia isso? E o comportamento era o seguinte, ele prestava serviço para várias empresas e tinham vários serviços que ele já tinha prestado e só faltava receber o pagamento. Só era ele ligar para a empresa e ir lá receber o pagamento. Era só isso. E ele, de forma inexplicável, não ligava, deixava para depois, sentia preguiça, e aqueles pagamentos iam ficando para trás, sem ele receber.
E aí, durante o curso, ele identificou essa crença, né, de que todo despachante é ladrão. Então, tinha um medo de ganhar dinheiro, um medo de enriquecer, um medo de ter uma vida mais próspera, e as pessoas começaram a julgar ele como ladrão. E ele relatou também que uma vez comprou um carro novo, um carro bom, e ele se sentia na necessidade de explicar para as pessoas que ele juntou durante muito tempo, que foi difícil comprar, para que ninguém achasse que ele conseguiu aquele dinheiro fácil, né, de forma desonesta, e não ser visto como ladrão. No Brasil, essa profissão não é valorizada, então não se ganha dinheiro com isso. As pessoas não valorizam trabalhos terapêuticos. Tem muitas pessoas que me seguem, são terapeutas ou querem ser terapeutas. Eu já vi muito essa crença de que as pessoas não valorizam trabalhos terapêuticos. E se você trabalhar essa autoconfiança e você se valorizar, então você começa a atrair as pessoas que valorizam, sim, né? É difícil ser empresário no Brasil. É mais fácil, agora que outras crenças e sentimentos, né, que também sabotam. Mais fácil um camelo passar num buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Talvez todo mundo já tenha ouvido isso. A culpa é do governo. Eu tenho raiva do governo. Então, quando você fica com parte da sua energia ocupada, presa, com raiva do governo, essa energia não está disponível para você criar alternativas, para você crescer, para você prosperar. E aí você fica culpando, seja de que lado você esteja, né? Se você tem um pensamento à direita ou à esquerda, não importa. Se você fica culpando os governos anteriores ou o governo atual, parte da sua energia não está disponível para você criar a vida que você quer. E eu não estou dizendo que os governos não tenham falhas, eles têm falhas, mas quando a gente fica preso na raiva, a gente acaba não tendo energia para criar a vida que a gente quer criar. Parte da nossa energia fica presa no sentimento da raiva. Atendi um empresário uma vez que ele tinha muita raiva de governos anteriores, aliás, de um governo anterior que não pagou um serviço que ele fez, e foi um valor bem considerável, só que já fazia muitos anos isso, fazia 10, 15 anos, ele tinha muita raiva daquele governo. E a gente trabalhou esse sentimento de raiva para liberar, para ele ficar liberto. Ele tinha muita raiva também de pagar imposto, porque imposto é muito alto, porque você não vê nada sendo feito, porque tudo é desviado, porque tudo é roubado. Então a raiva consome a sua energia. A raiva consome a sua criatividade. E nós trabalhamos essas raivas. A raiva dos impostos, a raiva do governo. E ele começou a sentir que, né, ele mesmo falou durante a sessão, bom, é interessante que eu estou falando isso, né, do governo, mas eu vejo que tem empresários no mesmo ramo que eu, que estão muito melhor do que eu, que estão ganhando muito mais do que eu, que estão prosperando muito mais do que eu. Então, eu não posso ficar mais culpando o governo que passou e nem os impostos. Foi isso que ele começou a sentir verdadeiramente, não só no nível intelectual, mas ao se libertar da raiva, ele passou a sentir isso como uma verdade mais profunda e parou de perder energia com o passado, parou de perder energia com a raiva do governo. E, coincidência ou não, ele começou a ter mais ideias e o negócio dele começou a melhorar. As pessoas só pensam em dinheiro. Eu não tenho tino comercial, eu não sei cobrar, eu tenho vergonha de vender. Se eu ganhar mais, eu vou ter que ajudar a minha família. Se eu ganhar mais, a minha família vai me explorar. Se eu ganhar mais, eu não vou saber dizer não. Só se ganha... essas aqui são bem interessantes, né? Se eu ganhar, vou ter que ajudar a minha família. Se eu ganhar mais, a minha família vai me explorar. Normalmente vem de pessoas que tiveram ali uma vida mais simples, mais humilde financeiramente, e começam a crescer, começam a se destacar da família, e meio que se sentem na obrigação de ajudar a família. E começam a carregar esse peso nas costas. E aí a pessoa vai ficando tão sobrecarregada que chega num ponto que não vale mais a pena. Para que eu vou trabalhar e ganhar mais se eu não consigo ter conforto? Para mim é só para ajudar as pessoas, é só para dar dinheiro para a família, enfim. E aí a pessoa acaba se auto-sabotando para não crescer mais, porque vira um fardo. Isso tem também muito a ver com a autoestima, né, da dificuldade de dizer não, a dificuldade de colocar limites, o medo de ser rejeitado. Então você ajuda, não é porque você também é uma pessoa maravilhosa e boazinha, é porque tem o medo da rejeição, é porque tem o medo da crítica, é porque tem ganhos secundários ali. Quando você ajuda, você tem um reconhecimento, e se você não tiver esse reconhecimento, se as pessoas ficarem com raiva, você fica
muito mal. Então, para não ficar assim, você acaba fazendo tudo pelos outros e carregando um fardo muito pesado. Tive também uma aluna que ela era dentista, teve essa origem mais pobre na infância, e depois que ela começou a ter sucesso na profissão, ela começou a ajudar os familiares, ajudava financeiramente e também fazia tratamento dentário para todo mundo da família de forma gratuita. E foi ficando cada vez mais pesado para ela seguir nesse caminho. E ela tinha uma extrema dificuldade de dizer não para essas pessoas. E quando ela dizia não para alguém, a consequência é que ficavam com raiva dela, deixavam de falar com ela. Então ela vivia escrava, refém de ter que ajudar a família, de se sentir na obrigação de falar com a família, de ajudar a família toda. E aí a solução que ela encontrou para se libertar desse problema foi ficar pobre. Simplesmente ela largou por completo a profissão, dentista, se tornou terapeuta holística, atendendo 1 ou 2 pessoas por semana, se mudou de estado, foi para outro lugar, e aí, né, não tinha mais aquele fardo de ter que carregar a família nas costas, de ter que estar dizendo não para as pessoas e sofrer rejeição, porque já que ela estava ganhando pouco agora, ninguém mais cobrava nada dela. Então foi preciso fazer um trabalho para resgatar a autoestima, para limpar esse medo, dizer não, para que ela começasse a ter prosperidade como terapeuta. Ela realmente já não queria ser dentista, queria seguir um outro caminho, mas depois dessa fase de limpeza e recuperação da autoestima, ela passou a crescer financeiramente como terapeuta e, ao mesmo tempo, saber dizer não para a família, para que não se tornasse um problema e um fardo mais. Só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Alguém começou do zero em algum momento, né? Mesmo uma pessoa que hoje, mas fulano ele tem dinheiro porque os pais dele, porque ele herdou. Tá, mas e os pais daquela pessoa? Alguém começou do zero, né? Alguém começou sem dinheiro. Você começa sem dinheiro, com muito pouco dinheiro, e você consegue, se você tiver a mente aberta, se você tiver desbloqueado para isso, você consegue, através de criatividade e trabalho, fazer dinheiro. Em inglês se usa muito essa expressão, né? Não se usa ganhar dinheiro, se usa fazer, make money. Você faz dinheiro. Então, se você tem, facilita você fazer mais. Isso também é verdadeiro, facilita. Mas não é a única condição para você ganhar mais dinheiro, para você fazer dinheiro. A condição é criatividade, né? É colocar a mão na massa, é estar desbloqueado, é estar aberto, é estar receptivo à prosperidade. E aí você faz dinheiro. De alguma forma você dá um jeito. Você arranja emprestado, você arranja um parceiro, você dá um jeito. Você começa com pouco e começa a multiplicar. E é assim. Os impostos são muito altos, então não dá para ganhar dinheiro. Mas será que isso é verdade? Porque tem pessoas ganhando bastante, elas pagam os mesmos impostos que todo mundo paga. Tem gente que tem medo de ganhar mais, né, de aumentar a faixa salarial, porque vai entrar numa faixa maior do imposto de renda. E aí, só pela raiva de não querer pagar mais imposto, ou pelo medo de pagar mais imposto, ela acaba se sabotando para não crescer. Só quem ganha é o governo. Aqui no Brasil não dá para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro depende de sorte e eu não tenho sorte. O mercado já está saturado. Para a mulher é difícil ganhar mais do que X mil reais por mês. Se eu ganhar mais que o meu marido, eu vou ter problemas no meu casamento. Isso pode realmente acontecer. Dependendo da pessoa que está do seu lado, né, do parceiro que você tem, é possível que ele fique inseguro se você começar a ter sucesso financeiro. E aí muitas mulheres vão se sabotar para não crescer, para não ameaçar o casamento. Quando você começa a se libertar das crenças limitantes que você carrega e desses medos, né, você passa a se permitir ganhar mais e você consegue lidar melhor com essa questão em casa. Você começa a abordar de uma maneira mais sincera, mais objetiva. Ou então você percebe que aquele parceiro ali não está alinhado mais com você. Né? Pode surgir aí um rompimento, uma nova relação, porque à medida que você cresce, as coisas ao seu entorno podem começar a mudar. Amizades podem começar a mudar. Amizades que se desfazem, novas amizades surgem, relacionamentos que são desfeitos, outros relacionamentos podem surgir. Enfim, as coisas começam a mudar ao seu redor à medida que você cresce
internamente. Então, muitas vezes, por medo de que essas mudanças aconteçam, as pessoas se auto-sabotam e ficam ali naquele ciclo de auto-sabotagem para não crescer. As empresas só se importam com o lucro. É verdade que tem empresa que só se importa com o lucro, que faz o mal, né, para o meio ambiente, para as pessoas. Isso acontece em toda profissão, em qualquer, né, em vários tipos de empresa. Mas será que elas só existe empresa que só se importa com o lucro? Quando você generaliza, você está ali criando uma crença limitante, que vai fazer com que você tenha medo de ser empresário, que vai fazer com que você gaste a sua energia com raiva das empresas. Né? Se eu crescer, fulano vai ficar com inveja de mim. E às vezes uma pessoa próxima da sua família, uma pessoa que você gosta, um irmão seu, né, pode ficar com inveja de você. E para não gerar essa inveja, você não cresce. Só as empresas grandes conseguem ganhar dinheiro, a minha empresa é pequena, eu não consigo ganhar dinheiro. Eu tenho medo da inveja das pessoas, né? Acabei de falar sobre isso. Eu não me sinto confortável comprando um carro novo, eu sinto vergonha de comprar um de luxo. Então, se a pessoa tem vergonha de ter uma casa melhor, de viajar, de parecer ter mais prosperidade, sente vergonha disso, ela vai bloquear o ganho também. Ou ela vai ganhar e não vai conseguir usufruir daquilo que ela ganha. Me sinto culpado porque tem muita gente passando fome. Só existe pobreza porque tem gente ganhando demais. A culpa da pobreza é dos ricos, né? São crenças ligadas ao sentimento de escassez. E que não há o suficiente para todo mundo, então para você ganhar, alguém tem que perder. E aparentemente essa crença, ela parece verdadeira. Só que a riqueza, ela pode ser gerada, ela pode ser criada. Se você, cada vez mais, criar pessoas com a mente abundante, com a mente próspera, com a mente livre, liberta, a riqueza, ela cresce, ela aumenta. Todos os anos o PIB mundial, ele aumenta. Essa riqueza, ela é criada. Ela pode ser criada num ritmo mais acelerado se as pessoas estiverem mais preparadas para isso. Então, uma pessoa não precisa perder para você ganhar. Todos podem ganhar ao mesmo tempo. A maré pode subir para todo mundo ao mesmo tempo, desde que as pessoas estejam abertas, preparadas para isso. Tá? Mas eu entendo que, aparentemente, essa crença ela parece verdadeira. Para um ganhar, o outro tem que perder. Quando, na verdade, na visão que eu tenho, é que você, quando faz um negócio, ele pode ser bom para todo mundo, para todas as partes. Bom para você, bom para outra pessoa que fez um negócio com você, bom para a sociedade, bom para a natureza. A gente pode construir essa vida sustentável e que tem também muita ligação com o quanto você evolui emocionalmente, o quanto você está liberto de crenças limitantes. Quanto menos negatividade a gente guarda no nosso interior, mais a gente consegue criar uma vida sustentável. Mas a gente tem ideia, criatividade para, ao invés de trabalhar na competição, trabalhar com colaboração. E aí todo mundo cresce, todo mundo se beneficia. O capitalismo é o mal do mundo. Então você atribui as coisas ruins que acontecem a um determinado sistema, o capitalismo. Mas quem criou o capitalismo? Por que o capitalismo muitas vezes é usado para infligir sofrimento ao ser humano? Porque as pessoas estão em desequilíbrio. Então não importa qual seja o sistema, se você mudar de capitalismo e criar um outro sistema, e não mudar a cabeça do ser humano, não mudar as crenças, não mudar como o ser humano é por dentro, ele vai usar esse outro sistema, que pode ser maravilhoso no papel, né, na teoria, e esse sistema vai ser corrompido, vai ser usado de uma forma que vai gerar sofrimento. Então, o que a gente precisa é transformar o ser humano. Transformando o ser humano, a gente vai criar um sistema melhor e vai conseguir usar ele de forma eficiente, sem distorção, sem criar, né, essas distorções que acontecem. Né? Então, não é o sistema, não é o dinheiro, é o ser humano que precisa mudar. Só se consegue um bom emprego quem tem indicação. A pessoa passa a vida inteira achando que não consegue porque não tem quem indique. E aí fica lembrando daqueles casos de pessoas que não têm competência, mas tinha uma pessoa que indicava e fica se lamuriando por conta disso e fica presa nessa realidade. Eu tenho medo de não conseguir pagar as contas no final do mês. Eu não fiz faculdade, por isso eu não consigo prosperar. Os ricos são arrogantes.
Se eu enriquecer, a minha família vai achar que eu sou o quê? Né? Quais são as crenças que a sua família tem com relação às pessoas ricas? O que é que elas acham das pessoas ricas? Que são arrogantes, que são prepotentes, que querem ser melhor do que os outros, que só pensam em dinheiro, que são gananciosos. Então você vai ter medo de crescer e ser julgado pela sua família. Aí vai gerar um ciclo autossabotador para você ficar num patamar que a sua família não julgue você. Se eu ganhar muito dinheiro, eu vou sentir que eu me afastei do caminho espiritual, me tornei ganancioso, estou contribuindo para a pobreza no mundo. Enfim, o que é que você acredita, né, de negativo, o que é que você acredita que de negativo pode acontecer na sua vida, no seu caminho espiritual, ou no seu caráter, se você ganhar muito dinheiro? Tem sempre alguém melhor, mais experiente do que eu, então é difícil que boas oportunidades cheguem até mim. Eu tinha esse pensamento quando eu comecei minha carreira como terapeuta, né? Eu tinha muita crença limitante, tá? Muita, assim, de escassez, de insegurança também, questão de autoestima. E aí eu ficava pensando, nossa, por que uma pessoa vem se tratar comigo se tem tanta gente mais experiente do que eu, mais competente do que eu, ainda mais lá no começo, né, quando eu estava ainda iniciando. Então era um pensamento bem limitador que eu consegui perceber, comecei a tratar para me libertar dele. E a partir do momento que eu me libertei, ficou mais fácil ter pessoas chegando até mim, clientes chegando até mim. Mesmo eu não tendo a experiência, né, que depois eu fui adquirindo. Eu tenho medo de cobrar mais. Se eu cobrar mais, eu vou perder os meus clientes. Se eu cobrar mais, as pessoas não vão pagar. Se eu cobrar mais, as pessoas vão achar que eu sou ganancioso, que eu sou ladrão, que eu quero explorar. Então, muito cuidado com isso quando você julga também quem cobra preços mais elevados. Ah, esse cara, ele rouba, ele é ladrão. Ora, roubar é quando você subtrai algo de alguém de forma ilícita. Se a pessoa vai prestar um serviço para você e ela fala que o serviço dela é, né, sei lá, X mil reais, e você acordou fazer isso com ela, isso não é roubar. Você tem a opção de não fazer o serviço ou fazer com outra pessoa. Então, se você julga muito pessoas que cobram valores mais altos, você também vai ter medo de cobrar mais alto. Você vai ter medo de ser julgado como ladrão, de ser julgado como alguém desonesto, ganancioso, explorador. Para começar a ganhar bem demora muito tempo, tem que ter muitos anos de experiência. Eu também tinha esse pensamento, tive que me libertar dele para começar a ganhar bem logo no começo da minha carreira como terapeuta. Mas foi um trabalho de limpeza emocional profundo. A vida é injusta comigo. O mercado não paga bem. Não há como ganhar bem em tal profissão. Eu não consigo ver o meu trabalho artístico como uma profissão onde eu possa ganhar bem. Às vezes a pessoa não consegue ver o trabalho artístico nem mesmo como uma profissão. Então ela se sente na obrigação de ter um emprego tradicional, porque ela acredita que não dá para ganhar dinheiro com arte, com pintura, com dança, com, sei lá, né, seja qual for o trabalho artístico dessa pessoa. E se você se liberta das suas crenças limitantes, você consegue sim ganhar dinheiro com a arte, você consegue até criar uma profissão diferente, que você use os seus dons artísticos. Para ganhar mais, eu tenho que sair da minha zona de conforto e eu tenho medo. Se eu faço por prazer e é tão bom para mim, como é que eu posso cobrar por isso? Então, comum esse tipo de crença em pessoas que têm um hobby que elas gostam muito, têm um trabalho artístico que elas amam fazer, elas fazem com tanto prazer que elas sentem dificuldade em cobrar por aquilo. Então, é como se você só pudesse ganhar dinheiro com algo que é sofrido, com algo que é suado, com algo que você tem que dar duro, com algo que você precisa sofrer. Só tem valor aquilo que é difícil. Eu tenho medo de passar fome. Então a pessoa vive sempre com medo de arriscar. Talvez porque tenha tido no passado uma infância de escassez, um período de escassez, aí tem medo que aquilo aconteça de novo. Fica sempre com medo de dar algum passo, porque tem medo de passar fome. Tem medo de perder tudo e ficar pobre. Talvez porque já tenha sido no passado. Eu preciso da aprovação da minha família para seguir no meu caminho, mas eu não tenho a aprovação dela. Então minha família quer que eu seja advogado, quer que eu seja médico, eu quero ser mecânico, eu quero ser terapeuta, eu quero ser, sei lá, né, ser artista, enfim, trabalhar no teatro. E aí eu fico sempre buscando essa aprovação, e como eu não tenho, eu acabo escolhendo algo que me deixa infeliz para não ser rejeitado e reprovado pela minha família.
Então, tenho medo de seguir na minha vocação e ser rejeitado pela minha família. Tem algo sobrenatural espiritual mais forte que não me deixa prosperar. Eu já tive essa sensação também antes de eu entrar nesse mundo de autoconhecimento, porque tudo que eu fazia dava errado, então parecia que tinha algo sobrenatural que regia a minha vida. Só que esse algo sobrenatural, depois eu descobri que eram as minhas próprias crenças e emoções negativas. Não tinha nada de sobrenatural. Saber ganhar dinheiro é algo que já nasce com a pessoa. Eu não nasci com isso. Se os meus pais sofreram tanto, como é que eu posso ter uma vida mais fácil e confortável? Então, sentimento de culpa em ter mais sucesso do que os pais, em ter mais sucesso do que os antepassados. Isso é extremamente comum. Trabalhar com música, teatro, escultura, pintura e dança não é profissão. Não se pode ter tudo na vida, então é como se a pessoa ficasse sempre com medo, né? Não dá para ter tudo na vida. Ou você tem dinheiro, ou você tem saúde. Ou você tem dinheiro, ou tem paz interior. Ou você tem dinheiro e você tem tempo livre com a família, ou você tem dinheiro e você tem felicidade. Então você não pode ter tudo na vida, né? Isso é só uma crença, né? Claro que você pode ter tudo na vida. Eu não consigo pedir um aumento. Se eu ganhar o suficiente para pagar as minhas contas, já tá bom. Essa é uma frase que eu ouço direto. Se eu ganhar o suficiente para pagar as minhas contas, já tá bom para mim. E aí a pessoa passa a vida inteira só tendo dinheiro para pagar as contas, paga tudo com aperto, não sobra nada, não consegue fazer uma viagem, não consegue ter um lazer, porque ela só ganha dinheiro para pagar as contas e ela fica repetindo isso. E no fundo ela está insatisfeita com aquela realidade. No fundo ela muitas vezes se queixa que só tem dinheiro para pagar as contas, mas em outros momentos ela afirma que se ganhar o suficiente para pagar as contas já está muito bom. Você merece mais, você pode mais. Você não precisa ser escasso, o universo é abundante. Então você não precisa pensar dessa maneira. Essa é uma forma de pensar, né? Tá bom para mim se eu ganhar dinheiro para pagar as contas. Ok, nada de errado com isso, mas você tem o direito de querer mais, ganhar mais, ter mais abundância. Você tem esse direito. Só com um emprego público é possível ter estabilidade e uma boa renda. Aí a gente vê aí, né, esse público enorme de pessoas fazendo concurso. Nada de errado com o que quer fazer concurso público. Eu sei que tem pessoas que têm vocação para isso, que querem, que realmente vão ser felizes num concurso público. Mas a maioria não. A maioria não tem essa vocação. Não sei se é a maioria, tá? Mas boa parte das pessoas não tem vocação. E aí quando passam, né, só pelo salário, vão ficar infelizes. Vão ficar esperando a sexta-feira chegar, né, o final do expediente, o final de semana, as férias, a licença-prêmio, para não ter que trabalhar. E aí vive uma vida infeliz, porque está com crença limitante que não deixa ela ser próspera naquilo que ela ama fazer, na vocação dela. Talvez não saiba nem qual é a vocação dela. Não tem nem o autoconhecimento suficiente para saber qual é a vocação dela, o que é que ela gosta de fazer. Ou às vezes sabe o que ela gosta de fazer, mas acha que com aquilo ela não consegue ter dinheiro, não consegue ter uma vida estável. Se eu resolver mudar de profissão, a minha família vai dizer que... Quais são os julgamentos que a sua família vai fazer se você resolver seguir aquilo que você ama? Você vai ter medo de passar por esses julgamentos. Eu tenho medo de ganhar mais e não ter tempo para minha família. As pessoas só são respeitadas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Para ganhar muito dinheiro tem que trabalhar muito. E se eu ganhar e perder tudo depois? Então é melhor nem ganhar, né? Porque se eu ganhar muito eu tenho medo de perder. É melhor não arriscar nada. Se arriscar eu posso perder. Eu tenho medo de ganhar dinheiro e me afastar dos amigos que eu tenho agora. É o que eu falei antes também, né? A sua vida muda quando você cresce. Se você evolui as suas crenças, pensamentos e emoções, é natural que algumas amizades fiquem no passado e novas amizades vão surgir também, né? Ou então essas são algumas das crenças limitantes, né? 118 que eu citei agora, que contribuem para o ciclo da autossabotagem financeira. Então a gente identifica as crenças, a gente limpa as crenças, e eu não conheço nenhuma ferramenta mais poderosa do que a técnica da EFT para limpar as crenças e emoções negativas. Então, lá no vídeo 1 aqui da Jornada da Prosperidade, tem uma aula, tá embaixo do vídeo principal, tem um link, tem uma aula onde eu ensino a técnica da EFT passo a passo. Eu não vou ensinar agora porque esse vídeo vai ficar muito longo, então você pode ir lá na aula 1,
Embaixo dela tem um link, clica lá, você pode aprender a aplicar técnica para limpar emoções e pensamentos negativos. Bom, isso que eu estou ensinando aqui na jornada, né, é um pouco do que eu ensino lá no programa Mente Próspera. Eu sei que tem pessoas que querem se aprofundar. E se você aplicar o que eu estou ensinando aqui na jornada, você já vai ter muito resultado. Agora, se você quiser se aprofundar ainda mais, em breve eu vou abrir uma turma do programa Mente Próspera. E eu vou avisar para você por e-mail, tá? Então acompanha aqui a Jornada da Prosperidade, que no momento certo eu vou falar exatamente como é que vai funcionar o programa, investimento, enfim, todos os detalhes que você precisa saber para participar do programa Mente Próspera. Bom, eu quero que você deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta. Qual foi a coisa mais valiosa que você aprendeu aqui nessa aula de hoje? E em breve a gente vai ter aí o terceiro episódio da Jornada da Prosperidade, né? Vai ser muito em breve, vou usar por e-mail também assim que ele tiver no ar. Então é isso, eu fico aqui aguardando o seu comentário. Se você achou que essa aula foi proveitosa, manda esse link para alguém, convida alguém para assistir, encaminha o e-mail que eu mandei para você para outras pessoas, compartilha nas redes sociais, enfim, para que esse conhecimento possa chegar para mais pessoas. E eu quero também saber, né, se você já aplicou tudo que eu estou ensinando aqui na jornada, se você já aplicou a técnica da FT lá, que eu ensino no primeiro episódio, embaixo do primeiro episódio, e o que é que mudou para você, né? Se mudou alguma coisa na sua forma de pensar, ou se já aconteceu alguma coisa também na sua vida externa a partir do que você aprendeu aqui na jornada. Então é isso, um abraço e a gente se vê no próximo episódio da Jornada da Prosperidade.